Olá, bonecas! No vídeo de hoje eu quero falar sobre bonecas. E talvez seja um dos vídeos mais bonitos, assim, e não digo esteticamente falando, mas acho que dos vídeos mais esperados mesmo sem saber que eu já fiz por aqui. Porque coisas incríveis estão acontecendo e já há um tempo, mas nos últimos dias, né, com uma velocidade mais acelerada. Então eu quis muito vir aqui e falar um pouco sobre isso. Quem me conhece ou não, quem tá chegando aqui agora no canal, fica sabendo que eu já trabalho, né, eu já faço bonecas, estudo essa arte das bonecas já há mais de 10 anos e faço disso a minha vida e dedico cada vez mais. E eu lembro que quando eu comecei, né, eu sempre me interessei é uma paixão da vida inteira, mas desde que eu resolvi realmente me dedicar e prestar atenção nessa arte, eu fazia muitas pesquisas, e ainda faço, né, de bonecas, de bonequeiras, de trabalhos de pessoas, de artistas lá de fora, principalmente as russas, americanas, e me encantei cada vez mais pelo trabalho, né. Quando eu comecei a pesquisar sobre essa arte lá por 2008, 2007, 2008, eu comecei a fazer pastas de imagens com o nome dos artistas que eu gostava muito. Eu lembro que uma das artistas que me chamou muita atenção era uma escultora chamada Honey Saris, e ela veio a falecer há uns anos atrás e deixou para nós um trabalho belíssimo de fadas, de princesas, enfim, eram obras encantadoras que me inspiraram muito, e eu sei que tem inspiração para muitas bonequeiras brasileiras também. O trabalho dela é lindo. E eu lembro que a maioria desses artistas que eu seguia na época, que eu nem tinha rede social para seguir isso, mas assim, que eu buscava, né, na internet, a maioria eram como ela, que faziam esculturas, eram bonecos esculpidos apenas, sem movimento. Porém, eu lembro que tudo para mim mudou, a minha vida deu uma quebra, assim, tudo floresceu e os paradigmas que eu tinha na minha cabecinha mudaram muito quando eu me deparei. Eu lembro que era eu tinha guardado por um tempo um recorte de revista que dizia exatamente assim, era uma fotografia de uma boneca Barbie, e a manchete, né, o título dizia assim: o adeus à boneca Barbie, o adeus à Barbie. E aquilo me, né, chocou. Era uma Barbie assim de página inteira, e lá fui eu ver, e era uma matéria que falava sobre a já citada aqui, tão bem citada aqui no canal, a Marina Bychkova, uma artista russa que vive no Canadá já há muitos anos e faz uma arte assim maravilhosa, conhecida mundialmente. Ela faz bonecas de porcelana articuladas, e não apenas isso, assim, elas são verdadeiras joias, né? Tem um vídeo aqui no canal até que eu mostro uma pequena tentativa, né, de participação que eu fiz de um concurso que ela fazia todos os anos no aniversário dela para ganhar uma boneca dela, enfim. E eu sempre fui assim bem engajada de ler, sempre que eu podia eu lia o blog dela, acompanhava, ainda acompanho no Instagram o trabalho dela, maravilhoso. E eu lembro que foi uma explosão na minha cabeça, porque eu me dei conta, meu Deus, existe um outro mundo de bonecas ainda mais incrível, porque eu sempre quis que as minhas bonecas literalmente se mexessem, né, se movimentassem. A própria Barbie, que eu amava tanto, né, e ainda amo, elas tinham, na época, elas não se movimentavam como hoje em dia elas já se mexem. E a Marina foi, não só a Marina, claro, mas a Marina foi uma das artistas responsáveis por esse boom, digamos, da articulação, né, das bonecas, que hoje a gente chama das BJDs, né, que são, que tem esses movimentos todos com bolinhas, né, nas articulações, enfim. Espero que eu esteja sendo assim, eu tô sendo meio simples, né, simplista nas minhas explicações, mas quem entende de bonecas, quem acompanha mais vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Então, era um sonho e uma inspiração constante o trabalho da Marina, principalmente, assim como de tantas outras artistas, né, os artistas que eu seguia, que eu passei a seguir com o tempo. E, enfim, era um sonho, né, que eu sempre tive, que não tinha um nome exato, mas eu digo com o advento dela, né, na minha vida, eu comecei a entender mais sobre a fine art no trabalho das bonecas. E foi cada vez mais me inspirando, porque eu via nas bonecas da Marina os desenhos, né, os croquis que eu já fazia, que seriam bonecas fora
desse contexto, né, material, em 3D, a coisa física de pegar, era o bidimensional, né, era uma dimensão só no papel. Então, enfim, eu poderia aqui me desdobrar em explicações e lembranças do que o trabalho dela me trouxe. Só que foram anos, né, junto com essa descoberta de vários artistas, essa minha busca de melhoramento das bonecas, né? O material que eu tenho aqui mesmo no YouTube, da playlist da Alma de Boneca, já mostra um pouco disso, né? Os meus erros, os meus acertos, o início, né, com as bonecas, desde as primeiras, elas eram bem estranhinhas, assim, o meu molde era muito, muito tosco. Eu consegui fazer elas desde o início, assim, compridinhas, como eu queria, né? Estilo Barbie, meio marina, enfim, de tecido. Nunca deixei o tecido, tentei outros materiais, tentei mexer com arte reborn, que eu acho, assim, uma coisa incrível, mas não me adaptei, não são as bonecas que eu busco. Eu gosto, né, de mulheres, de moças, da figura humana adulta, digamos assim. É o que eu busco mais na minha arte. E sempre com esse sonho, né, de que as bonecas fossem cada vez maiores, porque aquelas que eu fazia de 40 centímetros já eram, pra mim, pequenas demais, né, eu queria pegar elas mesmo, sentir o peso das bonecas, a pegar uma mãozinha mesmo, e principalmente que o rosto um dia fosse 3D, não só a pintura que eu sigo fazendo, e acho que eu sempre vou fazer, né, eu sou completamente apaixonada pela pintura no rosto plano, e a própria pintura, ela já dá essa ideia, né, das 3 dimensões. Tem artistas aqui no Brasil e lá fora que fazem isso maravilhosamente, que se especializaram mesmo no campo da pintura, e é muito realista, é lindo, é um trabalho assim que a gente, cada vez que eu me aprofundo, né, no que as pessoas fazem, eu fico cada vez mais apaixonada, e isso me inspira sempre a continuar. Porém, nessa busca toda, e o resultado, né, dessa busca tem sido as minhas últimas bonecas que eu venho mostrando aqui, as grandes, e com moldes diferentes, né, com modelagens diferentes. Foi já há quase 3 anos, acredito, quando eu encontrei na internet, no Instagram, o trabalho da Dioneca, que é a marca, né, que é o nome desse... Enfim, eu tenho que me segurar aqui pra não chorar, porque eu sou chorona, né, demais, mas enfim, quando eu vi esse trabalho, eu pensei, meu Deus, foram anos sozinha mesmo, literalmente sem ter, né, com quem trocar, porque a maioria das bonecas que eu seguia dos bonequeiros são pessoas lá de fora, e que às vezes quando eu tinha alguma interação era bem superficial, e muitas vezes, como a maioria delas são russas, eu não tinha, né, como fazer essa coisa da conversa mesmo, né, a conversação, e principalmente a coisa da tradução dos trabalhos ficava mais difícil para eu entender, para eu estudar, e então não existia uma troca, eu ficava aqui eu muito no meu mundinho, né, de tentar descobrir sozinha. Foram anos, tem aqui no meu armário vários cadernos de projetos, vários mesmo, e vários desenhos pequenos e grandes depois do que eu tentava fazer, os moldes que não davam certo, a maioria ficava assim muito gigante, ou pequeno demais, e as proporções nunca batiam, eu tentava, era sempre uma busca, né, cansativa, mas que nunca me deixou desistir daquele sonho. Eu vou fazer minhas bonecas, elas vão crescer e vão se movimentar da maneira que eu gostaria, né, porque desde lá da Barbie, quando existia já a Barbie ginasta nos anos 90, que ela se movimentava super bem, pezinho, joelho, tudo, quem lembra dessa boneca deve saber o que eu tô falando. E, enfim, de outras memórias, né, que eu tenho de bonecos, né, de brinquedos articuláveis, isso me encantava muito. Então esse meu desejo pelo tridimensional do rosto e pela movimentação do corpo era o que mais me movia nessa minha busca. E quando eu encontrei o trabalho da Dione, que é a artista responsável pela criação da Dioneca, e a Mari, que é a irmã dela, e as duas fazem um trabalho, assim, incrível, belíssimo. Elas são uma equipe que eu nem tenho, assim, o que eu vou tentar explicar aqui o pouco do tanto que eu tenho conhecido e aprendido com elas. Então, assim, quando eu vi, eu parei tudo e pensei, meu Deus, eu vou começar a respirar de novo, porque eu acredito que eu estou encontrando um caminho, e o que me emocionou absurdamente é porque são pessoas e não só elas. Encontrei existe todo um grupo, né, um grupo que eu digo de um nicho. Existem artistas brasileiros, finalmente, que ensinam o que sabem e gostam de ensinar.
Isso era um dos sofrimentos que eu tinha na vida, porque muitas pessoas me diziam: Dani, por que tu não ensina o que tu sabe fazer? Mas eu nunca considerei o meu trabalho como algo a ser ensinado. Pelo menos não nesse momento da minha vida. Eu já fui professora, só que, né, educação infantil, uma outra área, artes, uma outra coisa, escolas. E tirei isso e falei: não, eu preciso me dedicar, eu quero me dedicar à minha arte, a esses meus estudos de entender, né, o funcionamento, literalmente, das bonecas, do quanto, de tudo que elas podem fazer. E a Dione me trouxe essa luz, esse entendimento e essa certeza de que, sim, eu não estava louca. E o que foi mágico nesse processo todo de conhecer o trabalho dela, assim que eu conheci, eu comprei um curso, que foi quando eu comecei a fazer as primeiras bonecas grandes, né? Que eu fiz a Desirê, que é a boneca princesa, com vestido verde, enfim. E depois eu fiz uma um pouquinho menor, né? A Macherie. E venho fazendo, né? Tem mais algumas que eu fiz outras experimentações, misturando o meu molde, o molde da Dione, enfim, fazendo uns estudos mesmo, que eu ainda vou mostrar por aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei tão feliz de entender que era um amor para elas ensinar. E aquilo me acalmou meu coração tanto, mas tanto. E o mágico foi que, enquanto eu conheci o trabalho delas, que já era em 3D na época, mas eram rostos feltrados, eu, na minha busca solitária sempre, né, eu descobri que existe uma possibilidade com impressoras 3D de transformar o rosto, né, da maneira que a gente gostaria. Muitos bonequeiros já fazem, o pessoal dos bonecos de teatro, né, dos Muppets já fazem isso, das marionetes. Então, existe, e isso é possível, e quando eu descobri, né, os projetos de impressora 3D, eu fiquei muito emocionada, mas ainda sem conseguir, sem saber como eu ia projetar e conseguir, né, fazer enfim, essa minha ideia, digamos, que eu tive, né, eu fiquei muito emocionada, porque em seguida era como se a vida estivesse falando comigo. Em pouquíssimo tempo, a Dione, né, a equipe da Dioneca, elas tiveram, sim, eu ouso aqui, né, humildemente dizer, tiveram a mesma ideia, né, elas tridimensionalizaram o trabalho que já era tridimensional, o rostinho, que era feltrado, ele passou a ser uma máscara, que é feita de uma maneira, assim, incrível, né, elas conseguiram, com profissionais do ramo que fazem isso. Eu já comprei também um material com essa profissional que disponibiliza esse trabalho, a Helena, da Face Doll, enfim, maravilhoso, assim, eu fiquei muito emocionada e muito feliz de saber que eu posso realizar esses sonhos agora, né, de tridimensionalizar, e fica aqui, assim, a minha grande emoção de saber que hoje em dia eu consigo movimentar as bonecas como antes eu não conseguia. Então, assim, quando eu comecei a fazer bonecas, eu pensava que o grande sonho de vida que eu tinha era literalmente ser feliz fazendo bonecas. Apenas não, né? Já isso por si só já é incrível. Mas eu entendi, e venho entendendo cada vez mais, que a realização do nosso sonho, o sonho real mesmo, ele não é material. Ele não se pega, ele não se paga, ele não é uma boneca, ele não é um objeto. E é isso que vem me transformando muito aqui por dentro, porque é exatamente sobre isso. Então eu vim aqui fazer esse paralelo, digamos assim, falar sobre quando o meu coração, lá com a Marina, parou de bater, porque o susto foi tão grande de pensar, meu Deus, existe um mundo de bonecas incríveis lá fora, sabe? E agora tá entendendo que existe sim um mundo de bonecas incríveis aqui dentro, aqui, Brasil, aqui pertinho de mim, e com pessoas tão incríveis que me ajudaram a transformar literalmente o meu maior sonho, que hoje eu entendo que não era bem o fazer bonecas, era literalmente fazer o meu coração voltar a bater, porque ele realmente ficou quebrado e parado por um bom tempo nesse caminho. E é isso, eu vou parar de chorar, tentar parar de chorar e partir para essa minha mensagem principal que eu queria passar com esse vídeo, de agradecimento, principalmente, por essas pessoas tão incríveis que já fazem parte da minha vida desde que eu as conheci virtualmente só, e agora, assim, com um convívio um pouco mais próximo, em função dos cursos, enfim, eu só tenho a agradecer. E sei que essa frase, essa palavra não nem arranha, sabe? Porque é tão
bonito ver a força de um trabalho como esse, não só delas, mas de todas essas mulheres e homens também, né, os bonequeiros, as pessoas incríveis que se dedicam a ensinar, porque gostam, porque querem. Não é só uma questão financeira, porque se fosse, né, acredito que todo mundo daria aula, e muita gente só dá aula, mas não é só isso, né, a vida não é só um comércio, e é isso que mudou bastante a minha ideia, né, a minha mente sobre arte, artesanato e bonecas. É isso. Enfim, eu me emociono e acabo perdendo aqui o fio da meada, mas é sobre isso. E se alguém me perguntar, não vai me perguntar, mas muita gente eu sei que tá aqui pensando, o que ela tá ganhando com isso, né? O que ela quer com isso? Isso eu já ouvi muito, pessoas que me perguntavam, mas o que tu quer fazendo isso? O que tu vai ganhar com isso, né? O que tu vai ganhar com isso? Eu vou dizer o que eu já disse, né? Mas eu repito aqui. Eu ganho sim, eu ganho muito estando aqui e falando abertamente sobre esse meu amor por tudo isso. Eu ganho o meu coração batendo novamente. E uma renovação desse meu amor. Um apaixonamento, se é que se pode dizer assim. Eu voltei a me apaixonar por criar bonecas e descobrir novas formas de melhorar e enfim, de seguir nesse meu caminho. E é isso, gente. Fica aqui o meu agradecimento, especialmente em nome dessas duas pessoas incríveis, que é a Dione e a Mari, e se estende, né, para tantas outras mulheres, pessoas incríveis que eu também estou conhecendo, que fazem bonecas, que eu tô começando eu já adquiri um outro curso, estou aprendendo coisas, mas especialmente, assim, o meu coração é delas e tenho esse agradecimento, assim, da vida inteira. E é isso, o vídeo já tá super longo, como sempre, porque eu falo demais, mas é isso, eu sou assim e, como eu sempre falo nas minhas descrições, eu amo, né, a liberdade de ser eu mesma, então sintam-se à vontade aqui na Alma de Boneca. Aqui eu falo sobre boneca, eu falo sobre arte, eu falo sobre o que eu acredito, o que eu gosto, eu falo sobre mim. E um beijo grande pra todos, espero que tenham gostado, quem não gostou tudo bem. Quero falar aqui de pessoas que eu amo, de coisas que eu amo e de acreditar, é sobre acreditar. Um beijo.